Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Amém. Que bom nós podemos estar na casa do Senhor, nessa noite tão maravilhosa, tão especial, na qual o Senhor reservou para que nós pudéssemos estar aqui na sua casa, em espírito e verdade, adorando ao nome desse Deus tão maravilhoso, que é o nosso Deus, aquele que nos amou de uma forma tão tremenda, que deu o seu Filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário, presente de Deus para as nossas vidas, né? Então nós louvamos a Deus por isso. Queridos, nós devemos estar atentos por tudo que está acontecendo e que vai acontecer, né? Às vezes nós passamos o ano inteiro de abril, aguardando esse momento. Aí cresce no nosso coração uma ansiedade para que tudo ocorra de acordo com a vontade do Senhor, logicamente. Então eu quero fazer aqui, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, se nós queremos vitórias, se nós queremos alcançar o objetivo do coração de Deus em louvor e honra ao nome do nosso Deus, precisamos nos esforçar, certo? Então essa semana é uma semana que nós vamos passar um tempo maior em nossas casas, não é verdade? Porque essa semana que passou tivemos uma semana de oração, podemos assim expressar, maravilhosa. Todos os dias, segunda a sábado, tivemos um momento de oração que foi muito importante. Cada experiência que nós passamos nesses dias foi marcante pela presença do Senhor aqui em nosso meio. Amém, querido? E tenho certeza que Deus tem ouvido as nossas orações. Mas agora nós invertemos um pouco os valores, que é muito primordial também, né? Quando encerrar o culto aqui, nós vamos ter uma cestinha que vai estar ali fora, ali na porta. Ao você passar, você vai estar adotando um irmão para que você tenha a responsabilidade de orar pelaquele irmão, pela família daquele irmão, tá bom? Então não saia sem pegar ali esse lembretezinho da família que você vai estar orando, ou pela pessoa que você vai estar orando, tá bom? Estamos combinados assim? Assim que encerrar o culto, todos podem passar ali e pegar o nomezinho para que você esteja orando. Vamos orar uns pelos outros, sabe, queridos? Assim como nossa irmã Marcela falou, nós temos que ter coragem, não podemos desistir e desanimar. O inimigo ele tenta impedir, ele tenta nos inibir, mas nós temos que ter a certeza que Deus está no controle da nossa vida e nada vai nos inibir. E depois também nós não vamos desejar mal para aqueles que proferem mal contra nós, não. A palavra de Deus diz que nós temos que amar, não é verdade? Expressar como nós cantamos aqui, sobre tua vida, meu irmão, né? Então, sobre a vida dessas pessoas que têm um coração maldoso, assim como a bondade do Senhor está sobre nós, nós temos que expressar gratidão a Deus por conhecer essa bondade de Deus e colocar a vida daquelas pessoas na presença do Senhor, para que um dia também eles possam reconhecer a grandeza desse Deus e também ser nosso companheiro de vida eterna. Amém, queridos? Então está aqui o nosso aviso. E também queremos dizer para os irmãos, convidar cada um dos nossos irmãos atentamente na nossa rede social, que já está espalhada aí, né? Mas para que você esteja atento, porque no próximo final de semana nós teremos aqui a nossa festividade de aniversário da nossa amada igreja. Afinal de contas, são 40 anos, queridos, que estamos como povo de Deus, representante da Igreja Batista Betel, aqui neste lugar. Vai ser uma festa muito linda. Ela já começou, mas nós vamos oficializá-la no próximo sábado, sabe, querido? Das 19 às 19 horas, não é isso? Às 19 horas nós estaremos aqui reunidos. Você é nosso convidado especial, não fique de fora, porque é importante a sua presença, né? Nós teremos aqui pregando o pastor José Filho, vai trazer também um grupo bom lá de Teoflotone, da Igreja Batista Central, que vai estar ajudando também com o Ministério do Louvor. Vai ter o irmão Tato Henrique, que vai estar cantando nosso trabalho com a sua linda voz e com as canções, melodias muito interessantes. Então você vem para participar, porque vai ser muito importante. Agora, quando chegar no domingo,
Preste atenção no domingo, viu, querido? No domingo, logo pela manhã, às 8 horas da manhã, preste atenção, às 8 horas da manhã, nós teremos um delicioso café da manhã, que vai ser servido aqui, certo? E nós vamos estar recebendo o pastor Sandro Ferreira, que ele vai vir lá de Coronel Fabriciano para pregar para nós aqui. Então, domingo de manhã nós não teremos a nossa escola bíblica dominical. Mas é para você ficar em casa? Não. Você precisa vir, certo? Vai ser um culto como esse que está aqui, com bastante pessoas, aonde nós vamos estar comemorando, alegrando os nossos corações diante do Senhor naquele dia. Logo após o culto da manhã, os irmãos que aqui tiverem, não vamos colocar ali um número de pessoas para ir para o batismo e para o almoço. Aqueles que estiverem no culto aqui, né? Sabe por quê, irmão? Nós vamos contar, porque vai ter umas pessoas que vão estar preparando o almoço. Né? Então, logo em seguida, nós vamos nos retirar e vamos para lá, para o espaço eu não sei o nome direito, mas é lá naquele espaço que agora é a irmã Scarlett e o irmão Vitor, que estão trabalhando lá. Então, nós iremos para lá, certo? Lá nós realizaremos o batismo e depois nós vamos participar de um delicioso almoço, certo? Então, você fique atento para que nós possamos ter um culto muito abençoado e a sua presença, para que depois nós vamos para lá. Mas não encerre ali. À noite o pastor Sandro vai estar conosco ali. Aquelas figuras ilustres que vão estar conosco e vai ser de uma importância muito grande, tá bom, queridos? Então está combinado assim. Quem não entendeu, levanta a mão. Que bom que todos entenderam, certo? Então, no domingo de manhã você traga visitante, vem bastante pessoas, porque é interessante. Na quarta-feira, eu quero convocar toda a igreja, que nós teremos aqui a profissão de fé dos nossos irmãos, certo? Que vão se batizar. Então, você vem para prestigiar, para ajudar aqueles irmãos que aqui haverão de dar a profissão de fé na quarta-feira, tá bom? Às 19h30. É interessante a sua presença também. Esses são os nossos avisos. E para o café da manhã, certamente, você que sabe fazer aquele pão, aquele bolo gostoso, e se você quiser fazer doação de frutas, de repente lá no seu quintal tem um pé de mamão, você pode pelar o pé de mamão e trazer, que é interessante, né? Pode trazer que todo mundo vai comer, tomar aquele café gostoso, tomar um suco, você vem. Vamos fazer a nossa primeira refeição juntos aqui, antes do culto. 8 horas da manhã será este café, tá bom, queridos? Assim combinados? Então vamos lá, queremos agradecer mais uma vez as pessoas que nos visitam. Ao Anderson, que está ali, né? Amigo de longas datas, tive o privilégio de batizar esse jovem que ali está, né? Ali de Atalé. Há quanto tempo nós não cultuávamos juntos e hoje fomos surpreendidos com a presença dele, com os demais que estão a nos visitar também. Nós colocamos o nome dele devido ao fato de estarmos sempre juntos, né? Mas, muito bem, como tem sido a sua coragem para enfrentar os problemas do dia a dia? De que forma você tem enfrentado? Em quem você tem buscado essa coragem? Você tem confiado na sua própria força para lutar? Ou você confia em alguém que é um ser todo especial? Talvez quando nós olhamos para o lado da maldade, alguém vem e coloca algo, pega lá uma terra de cemitério, mais não sei o que, e faça uma oferenda porque confia que aquela força do mal vai produzir resultados, não é verdade? Mas não. Sabe o que traz resultado para nós? Foi o valor que foi dado pelo sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário e ali selou a nossa sorte. Amém, queridos? Amém. É isso, não temos o que temer, nada disso vai nos inibir, mas muito pelo contrário, temos coragem para lutar e essa luta que nós estamos enfrentando, ela não é em vão, ela tem um vencedor. Sabe quem? É o povo de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você é vencedor. Pode falar assim: você é vencedor. Acredite nessa vitória, tá? Nós somos vencedores por aquele que nos amou.
Amém, queridos? Amém. Agora, abra a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Aqueles que forem encontrando, por gentileza, fiquem de pé, aonde nós leremos a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 31, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás do Jordão. O Senhor, teu Deus, passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, e o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, aos quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué, ele disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou teu pai lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações nessa noite através da tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus queridos. Quando nós falamos de coragem, começamos a pensar: como está a nossa vida? De repente, muitas pessoas caem no desânimo exatamente por pensar: o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente, diante de enfermidade, diante da crise que o nosso país se encontra? O que eu vou fazer diante do meu casamento que não está indo como deveria estar? O que eu vou fazer se eu ainda não encontrei a pessoa amada? Ou o que eu vou fazer de repente quando você pensa que a pessoa que está ao seu lado não seria a pessoa ideal para que pudesse te fazer feliz, ou para que você seja feliz, ou faça alguém feliz? De repente tem muitas coisas que nos desafiam a nos tornarmos corajosos. Para vencermos é necessário que tenhamos coragem, mas para tanto, naquilo que nós já ouvimos dentro da leitura da palavra de Deus, precisamos de ter coragem. Não desanimar, ser persistente naquilo que estamos a fazer. Na forma ao qual nós construímos a nossa vida, precisamos de construir com grande firmeza. Não ter desconfiança, preparar bem o alicerce e assim executar segundo a vontade daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que diante dessa situação, Deus tirou um povo da escravidão do Egito, que há quase 500 anos eles lutavam e queria certamente uma liberdade. Deus silenciou durante a história, quando conta a própria palavra de Deus, Deus silenciou diante daqueles homens, exatamente pela dureza do seu coração, e fez com que eles se tornassem escravos lá no meio do Egito. Passados os anos, eles foram se multiplicando, e Deus viu realmente a necessidade do seu povo. Visita o seu povo e promete para ele dar uma terra que mandaria leite e mel. Uma terra com grande fartura. Deus queria simplesmente um povo que fosse separado para adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós olhamos para isso e vemos diante da história, quando Deus há 40 anos atrás convocou alguém para que pudesse vir aqui nessa terra,
e vista a necessidade deste povo aqui de Ouro Verde, e estabeleceu o seu reino através da Igreja Batista Betel, para que ela pudesse ter um fundamento dado pela própria palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo do Senhor, para que nada viesse realmente ser empecilho diante de um povo que está a marchar para ir para a terra da promessa, ao qual o Senhor prometeu ao povo de Israel, mas para nós outro, através de Cristo Jesus, que nos salvou dos nossos pecados. Ele mostrou para nós o céu, que Jesus foi para preparar lugar para cada um de nós. Amém, queridos? Precisamos estar atentos com respeito a essas coisas e não desistir jamais, porque certamente os obstáculos eles aparecerão diante de nós, seu povo, na vida, enfrentando situações difíceis, e nem sempre temos coragem para enfrentá-las. Na palavra de Deus que nós acabamos de ler, é uma fala de Moisés, homem usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. É um registro das suas últimas palavras, ao fim da sua vida, tendo em mente sua história. Ele motiva Josué e todo o povo a ter coragem e a serem fortes. Sabe, querido, nós olhamos e vemos, depois disso depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel. Quando eu olho para isso e vejo, querido, que não faltou coragem em Moisés, não faltou audácia diante de Moisés. Às vezes ele até exagerou na dose quando Deus mandou que ele tocasse na pedra, e certamente ele foi lá e feriu a pedra, certamente porque o povo estava a lamentar a cada dia, a cada momento. E de repente, gente, diante de situações que implicam em desespero, nós nos excedemos diante daquilo que nós queremos ver para que seja a nossa vitória. Às vezes não temos a condição ou a necessidade daquilo que nós precisamos de esperar. Esperar é também crer, a hora certa de vencer. Sabe por quê? Porque Deus está presente em meio às nossas vidas. Não do eu, esforça-te, tenha bom ânimo. Precisamos renovar o nosso ânimo a cada dia, nos encorajar para lutar, não nos tornarmos inimigos diante dos ataques do inimigo, mas termos realmente a coragem de enfrentar os problemas como ele vem até a nós. Talvez, queridos, em várias situações nós não podemos estar como aquele soldado que age de uma forma errônea. Às vezes ficamos nas nossas trincheiras aguardando que o inimigo possa nos atacar para depois contra-atacar. Não, Deus é aquele que nos surpreende com o seu poder e a sua graça, para que nós possamos marchar firmes. Não temos o que temer, temos que ter coragem para lutar, para enfrentar. O povo de Israel sabia que à sua frente havia exército fortemente armado, homens destemidos que ali estavam, mas Deus estava presente em meio a lutas que eles iam enfrentar, porque foi Deus quem os tirou de lá do Egito e deu ordem para que eles marchassem para entrar na terra da promessa. Deus está à frente do seu povo. Eles precisavam de buscar e ter a consciência da presença de Deus em todas as lutas que eles haveriam de enfrentar. Então, queridos, se no decorrer desses 40 anos como Igreja de Cristo aqui nesse lugar, não temos o que temer. Algo novo Deus está por fazer a este povo, a quem muito Ele quer bem. E não podemos desfalecer a nossa fé, mas continuar cada dia mais trabalhando, renovando, levando certamente a força da potente mão do Senhor, para que a família seja restaurada, para que pessoas sejam convertidas no amor de Cristo Jesus, para que as pessoas possam voltar o seu olhar para Deus e saber que além dos obstáculos que está à nossa frente, certamente há um Deus que tem cuidado e vai fazer com que nós possamos passar de pés enxutos diante das barreiras que estão opostas à nossa frente. Temos que ter coragem para isso. E quando nós olhamos e vemos diante das missões, quando Josué diz: o Senhor teu Deus passará diante de ti. Deus está diante de nós. O Senhor nosso Deus está diante de nós. Ele se faz presente aqui pelo teu Espírito Santo que opera em nossas vidas.
a presença dele precisa ser notória aonde nós estamos a congregar. Quando Moisés convocava o povo para estar ali na tenda, certamente Deus dava ordem para o que ele deveria fazer. Moisés não poderia fugir da regra. Tinha leis que estavam nas suas mãos. Desde o início ele queria um povo totalmente separado. Não um povo sem lei, mas um povo que tivesse obediência à lei que estava estipulada, para que eles pudessem saber que, ao enfrentar outros povos que estavam à sua frente, saber que foi Deus quem os conduziu para que pudesse possuir a terra que estava além do rio Jordão. Sabe, queridos, eram muitos obstáculos. Talvez você tenha enfrentado lutas que são desafiadoras na sua vida. Cada um de nós estamos desafiados, temos problemas, lutas. Às vezes o meu problema dá uma impressão que ele é maior do que o do irmão. Talvez quando nós olhamos e vemos a luta que ele está enfrentando, nós assim, se o meu problema fosse assim, certamente com facilidade eu resolveria. Mas é porque você não está no lugar daquela pessoa que está enfrentando aquela luta. Então, queridos, porque como povo de Deus, na unidade desse corpo de Cristo, ou do corpo do nosso glorioso de Deus, nosso Senhor, quando Moisés convocou a Josué, ele chamou o povo para que atentamente eles pudessem ouvir. Olha, assim como a minha voz fez-se valer diante de vocês que aqui está, daqui para frente Josué está aqui para ir juntamente com vocês para herdar essa terra, em obediência àquilo que ele conversar com vocês, porque antes dele falar com vocês, Deus está falando com ele. Sabe, queridos, é algo que nos inspira, sabe o que é? Buscar o Senhor. Ele disse, buscar-me e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então é com o nosso coração que nós buscamos ao Senhor. No centro ao qual é o nosso coração, que é ao qual o Senhor precisa de estar presente em nossa vida. No centro das nossas emoções, das decisões que precisamos tomar diante de atitudes que precisamos de ter. Sabe, querido, às vezes dificultamos o agir de Deus na nossa vida, porque deixamos Deus em planos futuros e não em planos presentes. Precisamos do nosso plano de hoje colocar o nosso Deus à frente. Ele tem que fazer parte exclusivamente do nosso plano, do nosso projeto. Não podemos perder essa referência. Então Josué, ao convocar este povo, ele estava mostrando para o povo que eles não poderiam perder essa referência, porque Deus está com vocês e vocês não precisam temer nada que vai acontecer à frente. Quando nós falamos, ao fim da sua vida, tendo em mente sua história, ele motiva Josué e todo o povo a ter coragem e a serem fortes. Moisés nem sempre foi forte e corajoso quando Deus o chamou para ser o líder do povo de Israel. Ele tentou de todas as formas escapar dessa missão. Quando nós olhamos e vemos ele colocando algumas desculpas diante do Senhor, quem sabe de repente essa seja a desculpa que você tem dado. Quando Deus chama Moisés e ali ele está orientando o que ele deveria fazer, ele dá algumas desculpas, sou pesado de língua, não sei o que falar. Vai lá e diga, eu sou me enviou, eu estou presente na sua vida para te dar essa vitória, para tirar o meu povo que está sofrendo e gemendo ali em meio à escravidão do Egito. Lá você tem Josué, lá você tem Caleb, lá você tem tantos outros que vai estar te assessorando, são pessoas que têm palavras. Pode ir, Josué. Moisés de repente traz algumas desculpas. Quem sabe, meu querido, Deus está te convocando para uma grande missão, mas de repente você tem recuado diante daquilo que é o convite de Deus, para que você possa marchar em direção aos céus que Ele tem prometido para cada um de nós. Precisamos, querido, destemidamente olhar para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Deus que está dando ordem a Moisés para que ele pudesse prosseguir, para que ele pudesse ir naquela direção e levar aquelas pessoas a terem essa vitória. Aqueles que duvidaram ficaram pelo caminho. Moisés não duvidou, mas pecou pela dureza do coração do próprio povo. Não deixou antes que ele herdasse o reino dos céus, mas a terra da promessa que foi feita a ele também, ele não teve o privilégio de pisar naquela terra. Contemplou e não entrou, mas a sua família fora contemplada pela presença de Deus e receberam a parte como herança que foi dada a Moisés e toda a sua família.
Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso e vemos realmente dentro dessa palavra, quando ele diz: e o Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus e a terra, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vou-los der diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, esforçai-vos. É na força do poder de Deus que nós precisamos estar. Esforça-te e tenha bom ânimo. Sabe, querido, um renovo precisa de ter em nossa vida, porque algo novo Deus está por fazer a este povo que aqui está presente. É só nós crermos nessas promessas do Senhor a cada dia do nosso viver. Quando nós olhamos e vemos, nós vemos, quando Deus o chamou, ele tentou de todas as formas escapar dessa missão. Por medo, ele fugira do Egito e não estava disposto a voltar para lá, mas enfim foi convencido por Deus e liderou o povo diante de muitos anos, tanto na saída do Egito como na peregrinação pelo deserto. Não foi um trabalho fácil. Imagino que muitas vezes ele teve medo por causa do que estava à sua frente. O povo sempre queria persuadir com palavras. Moisés, o que você está fazendo? Nos tirou de um lugar, embora sendo difícil, mas lá nós tínhamos melão, lá nós tínhamos hortaliça, lá nós tínhamos muita coisa. Mas sabe o que é? O povo estava tão acostumado a sofrer, embora estava passando pelo deserto, numa estrada que, ao estudar tudo isso, já foi marcado que com apenas 40 dias faria aquele percurso com toda aquela multidão, mais 40 anos de peregrinação, para que o povo pudesse refletir que Deus estava presente no meio deles, que foi o Senhor que havia o mandado que eles fossem, mas eles, por desobediência e pela dureza do coração, quando nós olhamos a trajetória de tudo aquilo, depois, quando chega em um lugar, onde está prestes a contemplar e a entrar, a passar na terra dos cananeus, que era a última terra que eles estavam passando para a grande conquista, aonde agora eles poderiam glorificar e exaltar o nome do Deus Altíssimo para todos sempre. Ali estava líderes no meio deles que falhou. Quando a gente olha para Acã, com seus olhos voltados para o egoísmo, pelo prazer de ter alguma coisa, certamente, quando passa e o Senhor falou: nós não queremos que leve nada. Tudo que tem lá naquela terra, lá na frente, que eu estou dando como promessa para vocês, tudo que vocês precisarem com fartura tem lá naquela terra. Deus, quando prometeu a terra de Canaã, ele ainda disse: lá tem muitas farturas, lá tem fartura de leite e mel, uma terra com grande abundância. É só vocês fazerem aquilo em obediência à vontade deles que está mandando que vocês vão. Sabe que quando nós olhamos para essa promessa e vemos o que nós temos feito da nossa vida, estamos duvidosos daquilo que Deus mandou que nós fizéssemos nesses últimos tempos na qual nós estamos a viver. Quando nós olhamos para isso e vemos algo que sempre nós falamos aqui, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós precisamos fazer menção do nome do nosso Deus. Ele aqui está à frente, cuidando da nossa vida. Qual tem sido o seu problema? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? O que tem levado você a desanimar? Qual é o propósito que Deus tem feito a você, para que você marche, tenha segurança diante daquilo que você vai lutar? Nesses tempos atrás, nós estudando a palavra de Deus aqui, teve um irmão que disse o seguinte: tenha cuidado, meu irmão, porque as pedras grandes às vezes não nos levam a tropeçar, mas as pequenas que estão à nossa frente nos levam a tropeçar. E essa é a verdade, queridos, que nós olhamos dentro da própria palavra de Deus. O povo de Israel estava ali, diante da fartura que tinha à frente, para que eles pudessem ter muitos bens e viver sossegadamente, adorando a Deus. Mas quando olha para os seus olhos, veem alguns cunhos de ouro, algumas capas babilônicas, que enchem os olhos de alguém que fica pronto para que pudesse executar o mau intento diante das promessas tão grandes que logo além do Rio Jordão tinha, e muitos bens estavam estipulados para que pudesse ser um povo totalmente separado, mas leva a pecar. E quando é julgado até mesmo por Josué e toda a sua comitiva, diz a própria palavra de Deus que ele e toda a sua família foi executada e consumida naquele momento,
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta acumular muitos bens aqui na face da terra e não ter direito no reino dos céus que está preparado para nós desde a fundação do mundo? Precisamos de ter essa certeza e tomar as atitudes que nós precisamos de ter enquanto há tempo. Às vezes nós passamos o tempo e pensamos, tudo está perdido, eu não vou persistir mais com aquele, porque ele tem dado trabalho. Mas o Senhor está convidando-nos, sabe para quê? Para que essas pessoas também possam ter o reino dos céus. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós devemos estar prontos para ofertar. Sabe por quê? Porque o pecado, onde ele abundou, a graça superabundou. E hoje nós podemos ver que maravilha o Senhor tem feito em nossas vidas. Precisamos, queridos, olhar para essa palavra cada dia e não focar em coisas deste mundo. Às vezes nós olhamos para aquilo que está logo à frente dos nossos olhos. Aí nós olhamos e vemos quanto tempo tem passado. Às vezes nós olhamos as propostas que os próprios governantes fazem neste mundo. Às vezes nos assusta. Muitos estão profetizando que esse é o fim. De repente possa até ser o começo de muitas vidas que entrarão em desespero. Às vezes estão pronunciando catástrofes que têm acontecido em todo o nosso país. Tem pessoas que estão anunciando terremotos e grandes rumores de guerra. É tudo isso. Estão até falando agora, já projetando para a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, que este Deus que nos prometeu os céus, Ele vai voltar. E nós precisamos estar atentos e não passar por desapercebido. Tomar a decisão enquanto há tempo, porque o próprio Deus que falou com Moisés, não te mandei eu, vai, esforça-te, diga a Josué para que marche com este povo, porque a terra está além do Rio Jordão, assim como fui contigo até aqui, serei com ele, com todo este povo, e todos aqueles que obedecerem a ordem de Deus, certamente passarão para o outro lado. Sabe, queridos, dessa mesma forma, o Senhor tem a nós advertido, para que permanecemos fiéis a Ele, a cada dia, em busca constante, em sinceridade para com o nosso Deus, tendo coragem para lutar. Quando terminar o culto, eu vou pegar um nome ali, não é pegar por pegar, eu vou pegar porque eu vou me responsabilizar em estar orando pelaquela vida que carece também da graça do Senhor. A cada dia que nós em comunhão uns com os outros, debaixo da tenda do Senhor, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, abastecer a nossa vida, porque nós temos uma semana pela frente e precisamos estar abastecidos para termos a vitória dada pelo Senhor em nome de Jesus. Em todo momento da nossa vida precisamos abrir os nossos olhos, e quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, diz no versículo 5: quando pois o Senhor vos der diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Moisés sabia, porque as ordens do Senhor estavam ali. A presença das tábuas da lei estava ali, guardada e protegida. Tinha aqueles que iam à frente carregando aquilo ali, para que a presença do Senhor fosse constante no meio do seu povo. Era a promessa de Deus. Se vocês forem fiéis a mim, certamente eu estarei presente com vocês, e por onde vocês colocarem as plantas dos vossos pés, lhe darei como herança. E nós olhamos e vemos, não podemos vacilar. A promessa de Deus está presente na sua vida, meu irmão, mas para isso é necessário que você alcance a vitória. A vitória nossa, muitas vezes, ou sempre, ela tem que ser individual. O céu que Jesus preparou para mim, o meu lugar está reservado para mim. Se eu, porventura, por acaso, não tivesse a consciência desse céu que Ele preparou para mim, ninguém ocuparia o lugar que ficaria vago por eu não ter ido para o céu. Assim também é todo aquele lugar que o Senhor preparou para você. A decisão que Ele tem que tomar sou eu. E para isso eu preciso me alinhar aos padrões do Senhor. O povo de Israel tinha uma lei que estava determinada, e eles deveriam cumpri-las, quando dizia: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, pois conheço aquilo que é a lei de Deus. Mas você tem guardado em seu coração, não é só conhecer, falar só de có e saltear,
mas é ter aplicado em seu coração a cada dia. É isso que Deus estava pedindo do seu povo, para que pudesse assim proceder diante da presença do Senhor. E nós olhamos e vemos Moisés contempla e não vai, mas ele esforça, ele dá ânimo para que Josué pudesse alcançar os objetivos do coração de Deus. Esforçai e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, nosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Promessa de Deus para a nossa vida. Não temas, não tenha medo, tenha coragem. Deus está presente nesse negócio, Ele está presente na sua vida. Não desanime, mas lute a cada dia. Ore, clame a Deus pela sua presença única. Diga para o Senhor: Senhor, nessa noite eu saí da minha casa e vim até a tua tenda, Senhor, porque eu preciso da tua presença, a presença do meu viver. Eu sei, Senhor, que as lutas são duras e aferrenhas, mas eu também sei que o Senhor é aquele que vai à frente, abrindo caminho para que eu possa passar com segurança. Sabe por quê? Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai deter aquele que busca em servir ao Senhor, em andar neste caminho. A segurança vem do Senhor para nossas vidas e devemos acreditar plenamente naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, querido? Quando nós olhamos mesmo em meio a todas as situações difíceis que Moisés vivenciou, ele pôde experimentar a presença de Deus. E quando Deus está presente, é possível ser corajoso. Mesmo quando ele amedrontou diante de tais situação, mas quando ele sente a presença de Deus, ele se encoraja. Para termos coragem, é preciso que a presença de Deus esteja em nossa vida. Não precisamos, talvez, nem abrir a boca, mas com o nosso caminhar, com segurança na presença do Senhor, o mundo possa contemplar em nós a beleza de Cristo que opera em nossas vidas. Em cada momento nós precisamos olhar para o Senhor. Para finalizar essa palavra nessa noite, quando nós olhamos e vemos, mesmo que sua história seja diferente da história de Moisés, Deus continua sendo o mesmo. Também a você Ele promete sua presença. Estas foram as palavras de encorajamento que Jesus deu aos seus discípulos: eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Quando Jesus olha para os seus discípulos, encoraja: olha, não tenha medo, eu estarei com vocês em todas as circunstâncias. Lembre-se, as obras que vocês haverão de fazer são maiores do que essa. Sabe por quê? Porque vocês são aqueles que estão preparados para testificar de mim. Por onde vocês passarem, a minha presença será notável. Queridos, são promessas de Deus para nós nesses tempos também. Não tenha medo de enfrentar este mundo tão cruel e violento que nós estamos a passar. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos de ser prudentes diante de tais situações. Há tantas coisas que impedem de nós fazermos até mesmo o bem, não é verdade? Quando nós vamos com o nosso carro, alguém que nos pede uma carona, nós ficamos assustados e apavorados. Precisamos fugir e sair daquilo ali. Talvez é uma pessoa que está muito necessitada, mas por nós não temos conhecimento daquilo que está à nossa frente. Melhor para nós é passarmos direto e não estendermos as nossas mãos naquele momento. Sabe, queridos, como está a nossa vida? De que forma nós temos trabalhado? Qual é o plano da sua vida para o futuro? Sabe? Vivamos hoje intensamente com a presença do Senhor em nós. Deus estava presente no meio do seu povo naquele momento, mas não se apartou deles em nenhum momento. Eles que muitas vezes, com a sua incredulidade, com a sua falta de coragem, certamente é que se acovardavam da presença de Deus. Mas Deus sempre estava visitando o seu povo lá no arraial, aonde que eles estavam, dando tudo aquilo, suporte para tudo aquilo que eles precisavam. Foi uma batalha muito difícil, mas em meio às dificuldades, Deus estava presente ali. Não deixou passar fome, não deixou que o sol queimasse as suas cabeças, não deixou que a noite viesse treva sobre a vida deles, mas colocou a luz para que pudesse guiar pelos caminhos,
não deixou a necessidade de comer a melhor comida que pudesse ser levantado para eles. Em tudo o Senhor deu com fartura para o seu povo. A presença de Deus estava ali. Sabe, queridos, como está a sua vida? De que forma você tem encarado esses planos dessa vida que nós estamos a passar? Você pode pensar a respeito disso. Quero motivá-lo a viver com fé em Deus, mesmo quando o medo aparece diante de algumas situações difíceis. Assim, o medo pode ser transformado em coragem para seguir diante. Afinal, o próprio Senhor irá à frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Basta você ser fiel. Basta você decidir caminhar ao lado do Senhor. Ele estará presente na sua vida por onde você passar. Em todo lugar por onde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor lhe dará como herança. Sabe, amigo, quando eu olho para essa herança, quando os homens foram buscar até mesmo na terra da promessa, que estava além do Rio Jordão, 12 espias o Senhor levantou ali, Moisés levantou como líderes que ele tinha, para que pudesse lá buscar a amostra da terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Pela dúvida que tinha no coração de muitos, ele levantou 12 homens para que pudesse ir lá e buscar a amostra da terra. Eles trouxeram muitos bens, mas teve 12 homens, 10 homens daqueles 12 que ali foram, que voltaram com suas mãos vazias e ainda por cima lamentando, porque viram os anaquins, homens grandes com aparência de serem violentos. Mas teve 2, Caleb e Josué, não temeram e trouxeram a amostra real daquela terra. Mas quando a gente olha para tudo isso, a posse que Caleb teve lá no final na divisão da terra, quando ali eles estavam, da promessa de Deus dada para uma terra que mandaria leite e mel. Caleb chega e diz: olha, quando veio aquela promessa minha, eu tinha 40 anos. Hoje, 45 anos a se passar, estou com tanta resistência e quero a terra que foi me dada com promessa. E diz a própria palavra de Deus que lá em Hebron, a terra onde que foi dado com promessa a Caleb, até os dias de hoje a sua descendência está presente ali. Sabe por quê? Porque com fidelidade ele executou a vontade do Senhor sobre a vida do seu povo. Sabe, queridos, quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu não sei em busca de quais são os seus propósitos e a busca que você tem feito, mas uma coisa eu sei: assim como Deus deu tanto a Caleb quanto a Josué a parte que pertencia a eles como herança, Deus também, ao dar o seu Filho na cruz do Calvário por nós, a herança que Ele deu a você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está expansiva a você e toda a sua família, em nome de Jesus. Nós precisamos dessas bênçãos do Senhor nesses tempos tão difíceis que nós estamos a passar. As bênçãos do Senhor têm sido liberadas para cada um de nós. Se você quer uma vida de vitória, faça como Moisés, faça como Josué, aqueles homens que destemidamente caminharam com segurança até chegarem aonde Deus permitiu que chegassem. Sabe, queridos, essa é uma noite de bênção para a nossa vida. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que está faltando em você, quais são as decisões que de repente você precisa de tomar, mas é necessário que nós tomemos uma decisão ao lado de Cristo. Talvez a cada domingo, daquilo que nós ouvimos e compartilhamos juntos diante do Senhor, talvez nós ignoramos algo que está por acontecer. Talvez deixamos para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. O Senhor mandou que aquele povo marchasse, que seguisse os planos na qual Ele colocou diante do povo para que pudesse servir e não viesse desistir. Que nessa noite o plano de Deus perfeito está sobre a sua vida, meu irmão, para compartilhar com você das bênçãos que são necessárias para herdarmos os céus. Ninguém vai ao céu porque o seu irmão foi, porque o seu pai foi. De repente ele foi um grande exemplo para mim, mas eu estou caminhando para o céu. Eu estou caminhando porque sei que as promessas que Deus fez ao meu pai, ela é muito boa, mas ela é individual.
Se lá nas mansões celestiais Ele já está, eu estou a caminho para que eu possa também chegar até lá. Mas o fato é, Jesus está voltando. E a cada domingo, quando nós falamos isso, talvez, pode ser essa semana, nós estamos na iminência de completar 40 anos. Mas se Jesus voltar, então nós não vamos completar essa jornada? Vamos sim, se não completarmos aqui, vamos completar lá no céu, porque é lá que Ele prometeu que seremos felizes para todos sempre. Amém, queridos? Amém. Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a sua preocupação? O que está faltando na sua vida? Sabe, eu sempre digo isso. Teve um dia que o apóstolo Paulo ele estava sendo julgado pelo rei Agripa. E ali estava todo, no sinédrio, estavam todos ali opostos a julgar o apóstolo Paulo. E tinha um rei chamado rei Agripa. E ele estava ali interrogando Paulo e procurando até mesmo onde está o seu advogado, Paulo. E Paulo começou a falar: fiz-me de fariseu, tenho minha carta de fariseu, tenho meu diploma disso, daquilo, e foi falando toda a sua atitude. E de repente o seu discurso foi tão bom que o rei Agripa, ao olhar para ele, disse o seguinte: Paulo, Paulo, por pouco não me persuadiste a me tornar-me um cristão. Por pouco, mas faltou um pouco. E qual é este pouco que está faltando na sua vida? Por pouco Moisés não pisou na terra da promessa. Por pouco Moisés só contemplou a terra, mas ele herdou o reino do céu. Mas ele poderia um pouco mais viver naquela terra que o Senhor prometeu que manaria leite e mel. Por pouco, ou muito pouco. Se Jesus voltar nessa noite, por pouco vai faltar que você possa entrar no reino dos céus? Ou o que está faltando? Então, hoje é o dia de conserto da nossa vida. Hoje é o dia que eu preciso, sabe de quê? De trilhar neste caminho. Este é o dia que eu preciso de me encorajar a cada momento da nossa vida. Sabe para quê? Porque eu preciso desafiar o império do mal e saber que Jesus, através do seu Espírito Santo, está presente em minha vida e eu não vou vencerá. Sabe por quê? Porque ainda que o mal feitor se levanta contra a minha vida, eu tenho a certeza de que Deus está no controle dela e nenhum mal chegará à minha tenda, porque eu sei que tenho crido e estou certo que é poderoso para me guardar até o dia final. Amém, queridos? Quantos aqui creem nisso? Amém? Eu creio. São promessas do Senhor. E essas promessas é levado para você, para cada um de nós, para todos nós que aqui estamos. Não podemos recear, não vamos deixar para amanhã. Vou esperar porque domingo que vem é festa, aí eu vou tomar a minha decisão no próximo domingo. Não, faça hoje a sua decisão, comece a caminhar por esse caminho e começa já, porque Deus é aquele que vai nos limpar por dentro e por fora, para que possamos prosseguir com segurança até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos terminar este momento orando. Se você gostaria que nós orássemos pela sua vida, de repente você que já é até membro da igreja, ou gostaria de fazer parte dessa igreja, não é? Tem muitos que gostariam de fazer parte dessa igreja. Talvez há um tempo você está reunido aqui conosco, e sente o desejo, sente bem aqui no nosso meio, mas assim, pastor, eu não sei qual é a forma que eu preciso, mas eu também tenho uma necessidade, sinto a necessidade de me tornar membro dessa igreja. Talvez se você está se posicionando assim, eu quero me juntar a este povo, porque a terra da promessa está ali na frente, eu não quero simplesmente olhar para ela, mas eu quero entrar nela, em nome de Jesus. Quem sabe está faltando alguma coisa na sua vida e gostaria que nós orássemos por você. Eu queria te desafiar nessa noite a estarmos juntos orando mais uma vez, intercedendo ao nosso Deus, para que Ele possa nos dar segurança pela caminhada que nós precisamos de fazer em nome de Jesus. Não se preocupe com o que está a faltar, mas se preocupe porque Deus é aquele que completa o incompleto que existe em nós. É só nós acreditar. Alguém gostaria que nós orássemos pela sua vida? Levanta assim a sua mão. Seja corajoso. Pastor, eu estou aqui e eu quero que olhe pela minha vida. Eu preciso me autodesafiar porque eu estou diante do Senhor. E sei que este é o caminho e preciso endireitar o meu caminho. Não tenha vergonha, não tenha medo. É só colocar-se diante de Deus. Alguém gostaria que nós orássemos pela sua vida? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe.
Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe também. Né? Nós temos um irmão que está aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós temos um irmãozinho que está aqui. Há poucos tempos atrás ele me procurou e eu estava conversando e disse: pastor, eu moro lá na roça, mas eu tenho uma vontade imensa de fazer parte dessa igreja. Hoje pela manhã ele veio mais uma vez e falou: hoje à noite eu vou voltar. Eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte. E eu quero convidá-lo para que venha aqui. Eu falei: vem cá, meu irmão. Está do lado do João ali, vem. Vem com ele, João, vem. Traga ele aqui na frente. Irmão Pedro. Não é isso? Irmão Pedro. Amém, irmão Pedro? Você crê que Jesus salvou os seus pecados? Creio? Amém. Então nós vamos orar pela sua vida. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Amém. Ele sentiu muita saudade dessa igreja e gosta muito dessa igreja, quer fazer parte dessa igreja. Amém, querido? É Pedro que está falando. Agora você não é mais Pedro, não, você é irmão Pedro, viu? Deus está mudando o seu nome, você crê nisso? Amém? Amém. É assim que se faz. Mas alguém quer ajudar seu Pedro aqui? Tem que dar um abraço nele. Tem muitas pessoas que tornaram referência para o Pedro. Essa é a verdade. Você pode levantar do seu lugar e vem aqui na frente. Venha. Nós vamos orar juntos. Né? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, querido. Aqui está o Pedro. Abraça ele aqui, João. E ora por ele aqui. Vai orando por ele aqui, em nome de Jesus. Orando pelo João, pelo Pedro. Estenda suas mãos, vamos orar, vamos fortalecer essa vida. E se você sente no seu coração, mesmo no banco onde você está, estenda suas mãos e diz: Senhor, eu também estou aqui, Senhor. Não estou na frente, mas estou no centro da tua vontade, Senhor. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. É só acreditar, querido. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos por esse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela coragem de estarmos na tua presença. Porque o Senhor é que está à frente, ó Deus, comandando as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Pedro que aqui está, que sentiu saudade da tua igreja e aquele se sente bem. Em nome de Jesus, Senhor, dê vitórias ao teu filho, ó Deus. Que essa semana seja uma semana repleta de muitas bênçãos na vida do Pedro, ó Deus e Pai. Que o irmão Pedro, a partir de hoje, ele possa seguir o seu caminho e ter coragem para vencer as lutas, ó Deus. Que tudo aquilo que o inimigo, ó Deus, tem lançado sobre a sua vida, nós repreendemos em nome de Jesus. Que teu amor e a tua graça, ó Deus e Pai, seja estendido sobre o teu filho, em nome de Jesus. Na vida do Rafael, na vida do João que aqui está, ó Deus e Pai, na vida do irmão Mauro, na vida do irmão Antônio, Deus, todos esses, até aqueles que já experimentaram do teu amor, ó Deus e Pai. Que haja paz nos seus corações. Ó Deus, na dedicação da sua família, nós consagramos a família de cada um dos teus servos nas tuas mãos. Deus. Que todo império do mal caia por terra em nome de Jesus. E que prevaleça a ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pai, abasteça a nossa vida com o teu poder e com a tua graça. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para o teu povo, Deus, e para todos nós. Pois nós oramos e consagramos tudo aquilo que nós temos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente com o teu povo reunido, não só hoje, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Tá. Amanhã, viu? Todas as mulheres, às 18 horas, na casa da Duda. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Tenham todos uma boa semana. E não esqueça de passar lá e pegar o nome de alguém para que você